Olá, Thiago. Problemas técnicos, mas agora sim estamos de volta. Nesse momento, 11 horas da manhã com 53 minutos na costa leste americana. Temperatura aqui no sul da Flórida, 26 graus neste momento. E a nossa equipe de reportagem está acompanhando desde as primeiras horas da madrugada desta segunda-feira todas as repercussões, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas também no restante do mundo, sobre o falecimento do Papa Francisco aos 88 anos, que aconteceu lá em Vaticano, na Itália. Quem ainda há pouco acabou de se pronunciar foi Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Ele, que não havia se manifestado nas primeiras horas da manhã, ainda há pouco utilizou a própria rede social, a Truth Social, para homenagear Papa Francisco. E ele disse o seguinte, abre aspas: "Descanse em paz, Papa Francisco. Que Deus o abençoe e também a todos que o amavam." Fecha aspas. Quem também se pronunciou ainda há pouco, Tiago, foi o cardeal Timothy Dolan, que é arcebispo de Nova York. Ele comentou sobre o momento da morte do Papa Francisco, dizendo o seguinte: "Não poderíamos ter coreografado melhor, porque nós nunca podemos coreografar o nosso próprio nascimento ou morte. Podemos? Isso está sempre nas mãos de Deus." Fecha aspas. Foi a frase proferida pelo Dolan aos repórteres americanos lá na porta da diocese dele em Nova York. E ele continuou dizendo o seguinte: "Mas se pudéssemos coreografar, não poderíamos ter coreografado melhor do que aconteceu. A última vez que o vimos no domingo de Páscoa, as últimas palavras de Papa Francisco, uma Páscoa abençoada, isso enquanto ele nos dava a sua bênção." Dolan lembrou de Francisco como um grande mestre, um administrador maravilhoso, e acrescentou que Papa Francisco foi o pai da família católica e que hoje há uma morte na família. Ele relembrou também a tradição italiana de se referir à segunda-feira de Páscoa como Lunedì dell'Angelo, que se traduz literalmente como a segunda-feira dos anjos, referindo-se ao dia que os anjos cristãos acreditam que foi nesse dia, no dia de hoje, dessa segunda-feira, que eles anunciaram a ressurreição de Jesus. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também falou ainda há pouco, viu? Ele lamentou a perda do Papa Francisco em um comunicado emitido agora há pouco, chamando o falecido pontífice de o Papa do Povo. Aliás, Joe Biden sempre se referiu ao Papa Francisco como o Papa do Povo, e ele disse o seguinte, abre aspas: "Foi com grande tristeza que Jill e eu soubemos do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. Ele era diferente de todos os que o procederam. O Papa Francisco será lembrado como um dos líderes mais importantes do nosso tempo, e eu me sinto melhor por tê-lo conhecido." Fecha aspas. Vale lembrar que Biden foi o segundo católico a servir como presidente aqui dos Estados Unidos, e ele elogiou muito, durante o período em que esteve à frente da Casa Branca, o trabalho de Papa Francisco em prol dos marginalizados e também em questões como a busca pela paz e os combates às mudanças climáticas. Biden, sobre isso, disse o seguinte, abre aspas: "Por décadas, Francisco serviu aos mais vulneráveis em toda a Argentina, e a missão de servir aos pobres dele nunca cessou. Ele foi um pastor amoroso, como um papa, também foi um professor desafiador, que se aproximou de diferentes religiões. Ele nos ordenou a lutar pela paz e também a proteger o nosso planeta de uma crise climática. Defendeu os que não tinham voz e poder e fez com que todos se sentissem acolhidos e vistos pela igreja. Ele promoveu a equidade e o fim da pobreza, e do sofrimento em todo o mundo. E, acima de tudo, ele foi um papa para todos. Ele foi o Papa do povo, uma luz de fé, esperança e amor." Tiago, vale a gente relembrar aqui que Joe Biden concedeu, enquanto ainda era presidente aqui dos Estados Unidos, ao Papa Francisco a medalha presidencial da liberdade. Isso aconteceu agora em janeiro desse ano, poucos dias antes de Biden deixar a presidência dos Estados Unidos. Ele o fez de longe após o cancelamento de uma viagem para se encontrar com o Papa no Vaticano devido aos problemas florestais, aos incêndios florestais, né, que aconteceram naquela ocasião no estado americano da Califórnia. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está acompanhando todas as notícias sobre o falecimento de Papa Francisco através da casa dele em Rehoboth Beach, em Delaware, onde passou a Páscoa. A gente vai seguir daqui acompanhando todas as repercussões, Thiago, mas também as
curiosidades, né? Porque há muito o que se falar sobre Papa Francisco e sobre o porvir, sobre o que vem a partir de agora, né? Como a Igreja Católica vai se posicionar. Vale lembrar que cerca de 20% dos americanos são católicos. Isso dá algo em torno de 60 milhões de pessoas. A Igreja Católica perdeu bastante fiéis aqui ao longo dos últimos anos e há uma forte corrente por aqui de que o próximo Papa possa ser americano. E a gente também vai acompanhar essa questão desses papas americanos, né, desses possíveis postulantes ao cargo de papa aqui dos Estados Unidos. Eu separei uma lista com nomes de outros cardeais, de outros líderes da Igreja Católica de diferentes países do mundo, que são esses, os mais citados neste momento aqui pela mídia dos Estados Unidos. E a gente tem o seguinte, vamos para a lista dos principais cardeais cotados. Pietro Parolin, da Itália. A Itália há muito tempo clama por um papa italiano, um papa local, e há uma expectativa também lá de que eles possam eleger um papa como Pietro Parolin, que é o atual secretário de Estado do Vaticano. Ele é muito conhecido por sua habilidade diplomática e por ter um papel central aí nas relações internacionais da Santa Fé, incluindo um acordo com a China. É visto como um candidato de continuidade moderada. Também na Itália temos o Matteo Zuppi, que é arcebispo de Bolonha, e presidente da Conferência Episcopal Italiana. Ele destaca-se pelo trabalho em mediação de conflitos e justiça social e é associado à comunidade de Santo Egídio e próximo ao legado pastoral de Francisco. Nas Filipinas tem Luiz Antônio Tagle, que é prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos. Ele é considerado e é chamado assim por muitos como Francisco Asiático, pelo carisma dele e pelo enfoque na inclusão social. Na Hungria também já há um nome muito falado, que é o Péter Erdő. Ele é arcebispo lá de Budapeste, é um conservador com forte formação em direito canônico e experiência em diálogo com a Igreja Ortodoxa. A candidatura dele representa uma opção mais tradicional, segundo a mídia americana. Na Guiné, a gente tem o Roberto Sara, ex-prefeito da Congregação para Culto Divino, que é bastante conhecido por suas posições conservadoras e críticas às reformas de Francisco. Apesar da idade de 79 anos, ainda é considerado um papável influente. Na França, Jean-Marc Aveline, ele é arcebispo de Marselha, é reconhecido pelo compromisso com o diálogo interreligioso e também tem um enfoque na eleição de uma pastoral mais progressista. Ele representaria, portanto, uma continuidade do trabalho que foi desempenhado ao longo dos últimos anos por Papa Francisco. Na Itália, ainda tem Pier Battista Pizzaballa. Ele é um patriarca latino de Jerusalém, tem uma experiência significativa em diálogo interreligioso e é bastante respeitado por conta do trabalho dele lá no Oriente Médio. E aí, obviamente, a gente precisa falar dos cardeais americanos, né? Porque aqui se fala muito no nome de Raymond Burke, de 76 anos, que é originário de Wisconsin, é conhecido por suas posições conservadoras e críticas às reformas feitas por Papa Francisco. Ele perdeu recentemente vários cargos no Vaticano, mas continua influente e é apoiado por figuras como Donald Trump. Aqui nos Estados Unidos, Tiago, a gente também tem o Robert McElroy, de 71 anos, que atualmente exerce o cargo de arcebispo de Washington. McElroy é alinhado com uma visão mais progressista, portanto, ele seria o mais próximo americano do Papa Francisco. Ele defende temas por aqui, como a justiça social e a inclusão, e a recente nomeação dele para a capital americana o coloca em destaque no cenário católico internacional. Aqui nos Estados Unidos, obviamente, como a gente também não poderia deixar de falar, tem o Timothy Dolan, que ainda há pouco a gente leu aqui a fala dele sobre o falecimento de Papa Francisco. Aos 75 anos, o atual arcebispo de Nova York é uma figura carismática e moderada, com boa visibilidade na mídia, embora não seja um dos favoritos pelos italianos. Aqui nos Estados Unidos, ele é sempre mencionado como uma possibilidade de consenso. E correndo por fora, a gente ainda tem o cardeal africano Fridolin Ambongo Besungo, de 65 anos.
Ele que é arcebispo de Kinshasa, na República Democrática do Congo. Ele é uma voz ativa em questões sociais e ambientais e, como presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e de Madagascar, representa aí uma crescente influência da Igreja africana. Ele é visto como um forte candidato à sucessão. Vale lembrar que a eleição do novo Papa vai ser decidida por um conclave composto por cardeais com menos de 80 anos. Embora a grande maioria tenha sido nomeada por Francisco, o processo é muito complexo, viu? E pode resultar em surpresas, como foi no caso de Francisco. Ele mesmo dizia, né, que foram até o fim do mundo buscá-lo. Ele se referia a si mesmo como o Papa do fim do mundo, porque ele estava lá na Argentina e ele deu muito espaço para papas, para líderes, religiosos que não faziam parte, né, das cabeças da Igreja Católica. Então tem muita liderança em diversos pontos do mundo que foram indicadas por Papa Francisco. Então a possibilidade de um Papa africano ou americano reflete a diversidade e também a globalização da Igreja Católica. Sim. Meu caro Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos, você volta em instantes com outras informações. Antes de você passar para o Mano, só tem uma informação aqui da sala de imprensa do Vaticano, dizendo o seguinte, que a celebração eucarística e o rito de canonização do Beato Carlo Acutis, previsto para 27 de abril, no segundo domingo da Páscoa, ou Divina Misericórdia, por ocasião do jubileu, obviamente, esses ritos foram suspensos. E só mais uma questão, o traslado do corpo do Papa Francisco para a Basílica Vaticana, rumo, obviamente, o início das homenagens de todos os fiéis, poderá ocorrer na manhã de quarta-feira, dia 23 de abril, seguindo as modalidades que serão definidas e as comunicações que serão feitas durante todo esse dia pela congregação dos cardeais. E possivelmente, Marinho, o corpo vai ficar na região do Vaticano até o domingo, quando começa o processo do funeral, o enterro, e aí sim, só depois que começa o conclave. É aquela história, cobertura do Papa é uma cobertura de fôlego, porque são inúmeras etapas. Bota fôlego nisso, e a etapa definidora será no momento onde 2/3 do conclave, que no máximo terá a presença de 120 cardeais, tá? De todos os cardeais aptos no momento, ou seja, com 80 anos ou menos ainda atuantes, são 138 cardeais aptos nesse momento para 120, realmente, posições nesse conclave que assim definirá o sucessor do Papa Francisco. E claro, normalmente a gente vê, né, Mano Ferreira, de acordo com vários vaticanistas, especialistas dessa tradição, que normalmente a lógica da sucessão é de um Papa para dentro e depois um Papa para fora. Claro que Francisco, nessa lógica, representaria um Papa mais paroquial, mais pastoral, mais realmente pregador, reformista nesse sentido, em contraposição aos papas que seguem ali mais à risca, a concepção mais original da Cúria Romana, mais ortodoxos, mais conservadores. Você acha que essa deve se manter sendo a lógica olhando adiante? Porque normalmente tem sido assim. Quero te ouvir. É muito difícil prever, né, Marinho? Mas vale lembrar que antes do Papa Francisco tivemos o Papa Bento XVI, que teve exatamente essa característica que você apontou, né? Então, é possível sim que tenhamos essa continuidade da tradição, mas é muito difícil de prever isso num contexto de conclave, que a gente sabe, inclusive há filmes muito interessantes que mostram ou tentam mostrar, com boas pitadas de ficção também, a intensa e densa política que ocorre durante um conclave para a escolha do Papa, porque estamos falando de um modelo de governança muito próprio da Igreja Católica, onde a necessidade de haver 2/3 de concordância faz com que haja basicamente a construção progressiva de um consenso, porque vale contextualizar para quem eventualmente não esteja familiarizado com o rito do conclave, que você tem sessões diárias, mais de uma sessão diária, de votações em cédulas de papel, onde os cardeais que fazem parte do colegiado vão fazendo a sua votação, a apuração dos votos, e se não houver mais de 2/3 dos votos no mesmo nome, os papéis são queimados e há uma nova rodada, ou seja, há
uma constante necessidade de diálogo e construção de consenso até que 2/3 dos cardeais cheguem no mesmo nome. Então, é um processo político que não tem espaço para a polarização, por exemplo, como nós temos hoje, de forma generalizada na sociedade, onde você tem basicamente metade das pessoas de um lado, metade dos eleitores do outro. Isso não tem espaço dentro do modelo de governança da Igreja Católica, onde o consenso é uma obrigação, onde só haverá um novo Papa quando 2/3 dos cardeais entrarem em acordo. Então, é difícil prever antes da realização do conclave qual vai ser o espírito da indicação do novo Papa, dado que aqueles nomes que chegam anteriormente, digamos assim, como favoritos, muitas vezes não conseguem angariar os 2/3 das indicações necessárias, o que leva a reconfigurações que podem trazer um azarão, que está completamente fora do radar, como, aliás, foi o caso do próprio Papa Francisco, que não era dado por ninguém antes do conclave como um nome provável de se tornar Papa. Então, é muito difícil cravar o que deve acontecer dentro de um conclave. E se a gente parar para pensar, né, Mano Ferreira, a geração de quem tem hoje em dia 40 anos, 50 anos de idade, tinha uma relação muito próxima ali de reverência ao próprio Papa João Paulo II, o Papa que despertou amor mundo afora, né? Os mais jovens da atual geração têm essa relação similar com o Papa Francisco, que não surpreende a sua morte estar gerando tanta comoção e repercussão mundo afora, até porque esse carisma e a bondade eram naturais, transpareciam de forma muito espontânea, né? E isso vai ficar para sempre, venho dizendo aqui, do sorriso torto de lado dele e esse espírito acolhedor que ele emanou por tanto tempo. Mas vamos ver se vai se manter essa lógica, né? De acordo com os vaticanistas, geralmente um Papa para fora, depois um Papa para dentro. Um Papa que é mais pastoral, mais progressista, reformista, e outro para dentro, um pouco mais originalista, ortodoxo, a ver se assim seguirá adiante.